Você já se perguntou como a família Cullen se formou? Bem, neste vídeo vamos ver o que há por trás de cada membro e como eles se tornaram vampiros. Vamos ver desde o Doutor Imortal, que começou tudo, até a fashionista com visões do futuro. Prepare-se para conhecer os segredos, tragédias e romances que fizeram dos Cullen algo mais do que simples vampiros. Carlisle Cullen nasceu em Londres em 1640. Era filho de um pastor anglicano. Sua mãe morreu ao dar à luz a ele. Ele nem sempre foi vampiro. Cresceu como uma criança normal naquela época. Que, aliás, aquela época foi um tanto caótica. Houve a Revolução Inglesa, que mudou muitas coisas políticas e sociais. Naquela época, com tanta revolução e diferença de crenças. O pai de Carlisle liderava um grupo de busca e caça que se concentrava em encontrar homens-lobo, bruxas e vampiros, embora muitas vezes caçassem pessoas inocentes. Com o tempo, à medida que seu pai envelhecia, Carlisle assumiu o cargo e mostrou ser mais inteligente que o próprio pai. Carlisle, ele foi capaz de localizar um ninho, por assim dizer, de vampiros que se escondiam nos esgotos de Londres. Mas essa operação de caça deu errado. Mataram 2 dos seus companheiros. No processo, e embora tenham matado o vampiro, Carlisle foi mordido e perdeu todo o sangue. Por isso, ele tinha muito medo de se tornar aquilo que seu pai tanto odiava. Então, durante 3 longos dias, ele se escondeu em um porão enquanto durava sua dolorosa transformação. Depois de sua transformação, ele tentou tirar a própria vida de várias maneiras. Carlisle chegou a se jogar de lugares muito altos. Ele até decidiu morrer de fome e também tentou se afogar no mar. Depois de ver que não podia morrer, a fome era tanta que ele não aguentava. Mas ele se recusava a beber sangue humano. Então, estando na floresta, ele matou um cervo e percebeu que podia beber o sangue do animal em vez de sangue humano. Ele começou a estudar em várias universidades. Estudou sobre humanidade e medicina durante 2 séculos. Desenvolveu uma imunidade a beber sangue humano e conseguiu se tornar médico. Durante seus estudos na Itália, ele conheceu o clã dos Volturi, com quem viveu por alguns séculos. Depois ele decidiu seguir sozinho, pois os Volturi queriam obrigá-lo. Beber sangue humana porque isso era natural para os vampiros, enquanto ele tentava convencê-los a se alimentar do sangue dos animais. Então ele foi para Nova York enquanto trabalhava como médico. Conheceu Edward, um moribundo da gripe espanhola. E Esme, que no futuro se tornaria sua esposa, seguindo o caminho da família Esme. A esposa de Carlisle nasceu em 1985, quando tinha apenas 16 anos, caiu de uma árvore e quebrou a perna. E quem foi o médico que a atendeu? Exato! O próprio Carlisle Cullen, que naquela época era apenas um médico bonito. Essa foi a primeira vez que eles se conheceram. Logo após o encontro romântico, Carlisle mudou-se e Esme permaneceu em Ohio. Embora seu plano fosse ir para o oeste para poder se tornar professora, seus pais disseram para ela ficar lá e se casar. Para satisfazer os caprichos de seus pais, aos 22 anos, ela se casou com Charles Evanson, esperando ter uma mãe feliz. Mas o cara acabou sendo um abusador de primeira. Ele a maltratava, batia nela e quando ela reclamou, seus pais disseram que ela devia se comportar como uma boa esposa. Quando ela descobriu que estava grávida, decidiu fugir para o norte com uma prima distante da família. Em 1921, seu bebê nasceu, mas morreu poucos dias depois. Isso a deixou devastada, ela já não via sentido na vida, então tentou tirar a própria vida se jogando de um penhasco. Ela sobreviveu, mas teve muitos ossos quebrados. Ela foi dada como morta e levada ao necrotério, mas seu coração ainda batia. Felizmente, nem tudo foi triste. Bem na região, o Dr. Cullen estava trabalhando e a reconheceu. Ele viu nela a jovem alegre e bonita que havia tratado 10 anos atrás. Carlisle decidiu transformá-la em vampira porque ela estava morrendo. Esme e Carlisle se casaram e se tornaram os pais dos Cullen.
O primeiro filho adotivo da família Cullen é Edward, o vampiro galã por excelência. Ele nasceu em 20 de junho de 1901 em Chicago, com o nome de Edward Anthony Mason. É isso mesmo? Antes de ser o garoto misterioso de Forks, ele foi um adolescente comum. Ele era filho de advogados muito renomados. Quando Edward tinha 17 anos, ele queria se alistar no exército e queria ser um soldado. Ele tinha esse espírito patriótico e aventureiro, mas a vida tinha outros planos para ele. Em 1918 chegou a gripe espanhola, que infelizmente matou os pais dele. Mas a mãe de Eduardo, Elizabeth Mason, agonizando, pede ao Dr. Cullen que salve seu filho. E bem aqui tem um dado muito interessante. E é que Carlyle suspeita que Elizabeth sabia que ele era um vampiro e que podia salvar Eduardo. E é por isso que ela disse para ele fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar o filho dela. Porque ele podia salvá-lo não com medicina tradicional, mas transformando-o em um vampiro igual a ele. É assim que Carlyle salva Edward, transformando-o em seu primeiro filho adotivo da família Cullen. Edward, depois de se transformar, seus sentidos e habilidades físicas se intensificaram, e ele desenvolveu uma das habilidades mais raras entre vampiros. Ele pode ler a mente dos outros? No começo, Eduardo não suportava a dieta de Carlinhos baseada em sangue de animais. É por isso que ele decide seguir seu próprio caminho 10 anos após sua transformação. Carlinhos, como um bom pai, diz para ele fazer o que quiser, mas que se algum dia quiser voltar, ele estará lá. Eduardo vai embora, mas não para fazer turismo, e sim para caçar humanos. Ele fica com um complexo de Deus, decidindo quem merece viver ou morrer. Com o passar do tempo, ele percebe que não quer ser um monstro e volta para Carlinhos, que o recebe de braços abertos. Eduardo se adapta à dieta de sangue animal e volta para o clã. Eduardo se dá bem com toda a família, menos com Rosália, sua primeira irmã adotiva. Eduardo não gosta do jeito dela, a vê como superficial, vaidosa e preocupada demais com sua beleza. Rosália, por sua vez, queria que Eduardo a notasse, mas ele nem ligava para ela. Carlos queria que Eduardo sentisse o que ele sente por Esme, mas não havia química ou qualquer conexão. E depois de quase 100 anos, Eduardo conhece Bella Swan. E bem, o resto é o que vemos nos filmes. Agora vamos com Alice. Ela nasceu como Mary Alice Brandon lá pelo ano de 1901, em Biloxi, Mississippi. Desde pequena, Alice tinha um dom peculiar. Sonhava com coisas que depois aconteciam. Ela tinha visões do futuro. Mas ao invés de dizerem, uau, que mágica, que talento dessa garota, a família dela achou que ela era louca e a mandou para um hospital psiquiátrico. Enquanto estava nesse hospital psiquiátrico, ela conheceu um vampiro idoso que trabalhava lá. Ela também conheceu James, que é um vampiro caçador que ficou obcecado com o cheiro do sangue dela. O vampiro do hospital. Ao ver o perigo, ele decidiu transformar Alice em vampira quando ela tinha 19 anos para que James não pudesse acabar com a vida dela. Mas depois, James acabou com o vampiro que a salvou. Nos filmes, ela descobre mais sobre quem foi em sua vida passada e, graças à sua curiosidade, começa a investigar seu passado. Em Lua Nova, ela descobre que teve uma irmã chamada Cynthia e que sua sobrinha ainda vive em Biloxi. Ela até encontrou uma lápide, e a data de morte na lápide coincide com o dia em que foi internada no hospital psiquiátrico. Ou seja, oficialmente Alice morreu no dia em que foi internada por ver o futuro. Mas nem tudo é tragédia para Alice. Dias depois, ela notou um garoto que parecia completamente perdido e sem esperança. Isso porque, na verdade, Alice era a esperança dele. E, claro, estamos falando de Jasper. Em 1948, eles se conheceram em uma cafeteria da Filadélfia, em um dia chuvoso. Ela estava esperando por ele e disse, já sabia que você viria? E em 1950, eles se juntaram aos Cullen. Jasper nasceu em Houston, Texas, no ano de 1843. Um garoto com espírito militar que aos quase 17 anos já dizia que tinha 20 para poder se juntar ao exército confederado. E ele conseguiu.
Ele subiu rapidamente no exército, até se tornar o major mais jovem do Exército do Sul. Mas em 1863, durante a evacuação de Galveston, sua vida tomou um rumo sangrento. Uma vampira chamada Maria, ela procurava alguém forte que pudesse lutar ao seu lado. Quando Maria descobriu que Jasper tinha a habilidade de controlar as emoções das pessoas ao seu redor, Jasper se tornou o treinador de vampiros jovens. E também aquele que matava os que não serviam. Ele ficou quase um século nesse ciclo de violência, até que um velho colega vampiro chamado Peter o convenceu a fugir daquele lugar. Durante um tempo, ele vagou com Peter e com outra companheira chamada Charlotte, até que apareceu quem se tornaria o maior amor da sua vida. Nada mais, nada menos do que Alice Cullen. Ela o viu em uma de suas visões e soube que ele era seu companheiro. Eles se encontraram, se apaixonaram e juntos chegaram aos Cullen em 1950. Desde então, Jasper está com Alice e, embora ainda lute com sua sede de sangue humano, ela é seu equilíbrio emocional. Outro membro da família sobre quem não há muitas informações, mas que é o mais recente, é Emmett Cullen. Ele nasceu em 1915 no Tennessee e aos 20 anos em 1935 foi caçar nas montanhas. E tudo bem até aqui. Até que ele foi atacado por um urso gigante que o deixou à beira da morte. Por sorte, Rosalie Hale o encontrou ao passar por ali. Ela o carregou como uma princesa e o levou direto para Carlisle Cullen, o médico dos milagres. Então, para salvá-lo, a melhor opção que tinham era transformá-lo em vampiro e, segundo Emmett, essa experiência foi como ser salvo por um anjo de Deus. Desde então, ele se tornou um dos membros mais fortes da família. Rosalie nasceu em 10 de outubro de 1915 em Rochester, Nova York, em uma família de classe média alta. O pai dela trabalhava em um banco, a mãe era dona de casa e, graças à renda deles, viviam com muito luxo. Que, segundo Rosalie, a Grande Depressão era apenas um boato. Ela era muito bonita e gostava de ser elogiada. Mas um dia a mãe de Rosalie a mandou levar o almoço para o pai no trabalho. Tudo para que um jovem rico prestasse atenção nela. Royce King II. E claro que funcionou perfeitamente, pois Royce ficou completamente obcecado pela beleza de Rosalie. Tudo parecia que seria um conto de fadas para essa garota. Mas esse relacionamento era muito superficial. Mais do que um relacionamento, era um troféu, e ela via isso como um passe para uma vida de luxo. Em abril de 1933, quando Rosalie visitou sua melhor amiga, Vera, ela percebeu que sua amiga tinha um marido que realmente a amava. E Rosalie, ao ver isso, percebeu que Royce não a amava e que ela também não o amava. Então, naquela noite, ao voltar para casa, ela encontrou Royce e 4 amigos bêbados. Naquele momento, algo terrível aconteceu com ela. Seu então amado chamou Rosalie para apresentá-la aos amigos, mas ele, muito sem vergonha, deixou que todos abusassem dela. Eles a humilharam e a espancaram. Deixaram Rosalie completamente à beira da morte, jogada na rua. Foram embora rindo enquanto ela sofria. Rosalie, querendo tirar a própria vida, foi encontrada por Carlisle Cullen, que a levou para sua casa e a transformou em vampira. A intenção dele era que ela fosse uma companheira para Edward, mas isso nunca funcionou. O que aconteceu foi que Rosalie, ao perceber que sua beleza havia se intensificado, começou a recuperar um pouco do seu ânimo. A primeira coisa que ela fez depois de se transformar foi buscar vingança. Ela procurou um por um, deixando Royce por último. Fez ele sofrer vestida com um traje de noiva. Para que o cara soubesse exatamente quem estava vindo atrás dele, Royce tinha contratado 2 seguranças armados, mas Rosalie os eliminou sem problema. Depois ela torturou Royce durante toda uma noite, até que finalmente acabou com ele. E o mais impressionante foi que ela não bebeu o sangue de nenhum deles, porque não queria ter nada deles dentro dela. Desde então, Rosalie se tornou parte dos Cullen e continua vivendo nessa família. Por trás dessa beleza existe uma história de tragédia e horror, e foi assim que tudo começou. Cada membro dos Cullen tem uma história que vai muito além do que vemos na tela.
Essa família é realmente um mosaico de passados quebrados que encontraram refúgio no presente. Digam o que vocês acham nos comentários.